quero invejar com uma santa inveja. Invejo Paulo, Pedro, invejo Charles Haddon Spurgeon e todos aqueles homens que passando por essa terra marcaram e viveram com os olhos fitos nos céus. Por isso, os jovens e adolescentes que estão aqui, não tenham outro prazer maior do que este. O prazer de andar conforme o Senhor manda, de não se embriagar com o vinho em que há contenda, mas encher do Espírito. Eu cruzo com jovens com quem eu cresci, que viam minha loucura de ir para a igreja sempre e não assobiar as moças na rua, né? Aquela vibe toda. Inclusive na igreja encontrei alguns jovens assim: oh, você está a perder boelo, curte a vida, namora, essa coisa não. Hoje eu cruzo com eles e eles não estão bem, estão velhos, porque aproveitaram a juventude demais que até gastou. Vocês percebem? Estão perdidos, estão, não existem mais. E precisam de uma lavagem com sangue para que sejam transformados à semelhança do Filho de Deus. Mas eu me entristeço porque encontro aquelas moças que eram as bonitonas da rua, as catorzinhas, todas rebentadas, né? Como vou dizer uma expressão. Mas não que tivesse ser assim, mas porque o pecado faz isso. O pecado rói, o pecado corrói, o pecado desgasta a pessoa. Ela coloca ferrugem na alma e ela transparece por fora. A pessoa, você vê uma moça bonita, mas se você vir com os olhos espirituais, você sabe que ela está deprimida, ela não quer viver mais. Então, o que ela mais faz é tentar achar vida na vida, porque ela não tem vida. Então, ela tenta inventar alguma coisa para viver. Mas, pela graça de Deus, Deus me deu uma esposa, né? Marido de uma só mulher, me deu filhas. Onde cheguei a casa, depois de ter comprado a mochila para minha filha ir à escola, ela estava a dormir, saí, voltei um pouco mais tarde, falei: olha, Daniela, já viste a tua pasta lá com a Frozen? Comprei para ti. Ela veio abraçar-me, um abraço maravilhoso. Que coisa. Abraços maravilhosos. Eu abri mão de muitos abraços. Estava feliz com o abraço da mamá só. Depois aceitou o abraço da Stella. Agora o Daniela é terrivelmente maravilhoso. Quando junta a Zolana, fica uma coisa do céu. E quando vem a Noa também, mesmo com o bracinho pequeno, então já vivo na eternidade toda, mesmo aqui na terra. E ela me abraçou e me disse: papá, tu és o maior. Escapei voar. Disse: repete, disseste o quê? Disse: papá, tu és o maior. Ah, sou maior. Ah, é. Isso, maior é maior do que grande. Não sou grande, sou maior. E muitas vezes ela fala: tu és o melhor pai do mundo. Isso é maravilhoso, amados. Sabe por que tenho esse privilégio? Porque não ouvi a palavra de Deus. Eu poderia ter vivido tortuosamente, engravidado fora, aqui, e começar a fugir às crianças. Entendeu? Não, a mãe do Tonito está me chamando para dar leite, estou a fugir. E o Tonito sabe, o meu pai é o pior. Porque não posso estar com ele, eu não conceberia uma vida assim. Eu não teria estrutura na alma para suportar a ideia de ter meu filho numa lueca a apanhar chuva. Nessa altura, eu não sei. É algo pesado demais. Mas eu, quando olho para o mundo e para os meus amigos que têm às vezes filho com 4 mulheres, eu pergunto como eles conseguem, como eles suportam. Amados, ou eles têm uma alma com demônios que os ajudam a suportar a maneira como eles vivem, ou então eu que não estou bem. Outra vez eu estava aqui a pregar, acho que a Aniela era pequena, a Aniela estava a chorar, me descomandei aqui. Parei a pregação: por favor, faz isso calar minha filha, para mim pregar direto. Porque eu não consigo suportar a maneira como os jovens vivem hoje. Um jovem converteu-se lá no Terraço da Graça, onde também sou líder. Depois de saber da vida dele, me disse: não, eu acho que eu tenho um filho lá no Cal. Eu disse: você não ir procurar essa criança e lhe achar, nunca mais vem na igreja. Vai lhe achar
e reconhece, não, pai, também não tenho certeza, ela namorava muito, então faz DNA, então não viva na incerteza. Acha essa criança, ok? Depois você, claro, vai ter que ser alguma coisa tua, vai lá e reconhece essa criança. Não me vem cultuar aqui e levantar a mão aos céus, sabendo que deixaste um filho na Nocal, depois ao lado da fábrica de cerveja, é para frustrar o miúdo. Vocês percebem? Mas, amados, é assim que o mundo vive e muitos desses jovens vêm à vigília, ouvem o louvor, mas estão secos. Eles não querem ouvir o evangelho. Amados, a televisão é dos instrumentos mais diabólicos. E infelizmente entrou até nos telefones. E os jovens apaixonam-se pela utopia atrás das telas. E olham um cantor bonito a cantar atrás, está a pensar que ele é feliz. E tá aí um já morreu. Cantava, não sei o que, Isabela, e não é uma Isabel bíblica, não é nada. Porque no fundo esses homens estão desejando Cristo e nada mais. E infelizmente quando esses já vão nas igrejas, e se tem aqui um famoso, hoje sabemos já, vão nas igrejas, e nas igrejas eles tratam como se eles fossem herói, o famoso cultua na minha igreja. Ele não é famoso, ele é doente, ele precisa de Cristo. Ele foi ali para ouvir o evangelho, não para ser bem tratado. Ele foi ali para ser medicado na alma. Ele precisa de Jesus urgentemente. Infelizmente, até a igreja trata essas pessoas como se estivessem boas por causa do sucesso falso que tem nos aplausos, mas não tem na vida, não tem na alma, não tem no coração. Eles são frustrados. Então o que acontece? Bota aqui, pica, se droga para ver se vem uma falsa alegria. Amado, só tem alegria em Jesus. Eu assim estou a falar convosco, eu sou mesmo feliz. Eu não consigo entender depressão a não ser nas leituras. Não, tá me dá vontade de se matar. Eu fico a perguntar, como isso? Você vê uma pessoa bem bonita quer morrer, mas como? Amados, até eu que tenho urgência de partir para o céu, não quero morrer. E como é que as pessoas que caem no inferno querem se acelerar? Assim, você está já no inferno, ainda está se acelerar. Mas é porque essas pessoas não conhecem a Cristo. Jovens, por favor, não entrem por esse caminho. Não se apaixonem pelas atrizes de Hollywood ou da Globo. Amado, vai ver vida delas. Já separaram 4 vezes, agora decidiram para ser lésbica. Porque todas as formas de amor, como elas entendem amor, não é amor, é apenas desamor. Então eles testam tudo, testa homem, testa mais velho, testa criança, testa mulher, depois começa a testar animais. Agora já tem os ecossexuais, fazem sexo apenas com coisas da natureza, árvore, areia, montanha. Somos ecossexuais, é um sexo, né, sustentável. O próprio Satanás fala, se esse pecado eu não criei, eu não sei de nada. O próprio diabo está assustado, pai. Assim mesmo, assim isso aqui vai lhe salvar, vai no céu, eu não. Adonai, por favor, essa é injustiça. Esses homens criaram pecados que não existem. Como Paulo diz em Romanos 1, mudaram o uso natural, amaram mais a criatura do que o Criador, né? Infelizmente, por isso eu estou a dizer ao jovem, antes de eu pregar, porque esse ano aqui não vou falar de outra coisa mais do que oração. Mas antes de eu falar, estou aqui vendo muitos jovens, alguns estão a chorar, amém, mas outros estão mesmo duros. Quer dizer, vim só na vigília, tipo, me obrigaram. Mas você pega esse irmão bem duro, lhe mete só num sítio aí, pintim. Você vai ver os toques assim. Chora. Mas sempre que eu estou na presença do Senhor, não estou a sentir nada. No meu que eu estou a sentir, eu fico chateado, eu fico preocupado. Eu não estou bem. Deus não pode quebrantar 100 pessoas e eu é que estou duro. Eu não estou bem. Eu preciso que o Senhor quebranta-me também. Amados, quando eu comecei a orar com os meus amigos de oração, Dadinho e Flávio, quando terminava a oração, Flávio sempre contava, tive uma visão enquanto orávamos.
Eu falava, mas não, eu não estou bem. Como é que ele tem sempre visão? Aí então comecei a controlar como é que o Flávio fechava os olhos. Disse, acho que deve estar na maneira como ele fecha os olhos. Ele trancava assim os olhos e essa coisa dobrava. Senhor. Então eu também comecei a orar assim, Senhor. Porque eu queria que atingir o que ele atingia. Disse, não deve estar na maneira como ele fecha os olhos. Então eu comecei a fechar os olhos como o Flávio. Me doía os olhos. Ele até as horas assim, eu nunca consegui mais. Deus começou a falar comigo sem necessariamente fechar os olhos como ele fechava. Mas a questão é que naquele instante eu estava procurando uma maneira de poder ter acesso ao que eles tinham, de entender o que eles entendiam, de compreender o que eles compreendiam, de ter o entendimento que eles tinham. Então eu precisava. Eu orava com eles oravam 3 horas, eu via fumo, eu via 30 minutos, minhas palavras acabaram, mas como é que eles não acabam? Depois começar só a concordar com as palavras dele, amém, Pai. Glória a Deus. Ele está a orar, Senhor, usa-me, Senhor, faz também o que ele falou também. E eu entrava em concordância. Então eu ficava 2 horas e meia a fazer oração de concordância, a palavra dele não estava a acabar. Eu chegava lá em casa e falava, eu sou ímpio. Ei, eles estão orando 3 horas e nada. Amados, entrei turbo, peguei. Depois eles estão a me fugir. Como vamos orar, ui? Quantas horas? 7? Não. Estás a exagerar? Não, sei que começaram com 3, eu estou a bater mais 4. Vamos, minha palavra não estava a acabar, já fui. Amém. Os meus amigos me encontram, eles me iniciaram, só falam assim, não, estamos a acompanhar o que Deus está fazendo contigo, mano. Abacuque era o nome do nosso grupo, Abacuque foi. Se você foi, Abacuque todo foi, Deus seja louvado. Então, eu compreendi que no meio de toda daquela juventude, eu desejei imitá-los, imitar quem eles imitavam. E então fui, caminhei. E amados, deixa lhe garantir, é garantia certa. Não há prazer maior do que está em Deus. Não há prazer maior. Eu nasci nos Kwanzaa, no Hoje Ainda. Hoje está a me convidar nos Estados Unidos da América. Está a me pedir, olha, não sei quem, no mês de outubro, Miami. Eu disse, I don't have time. Não tenho tempo para vir. Next year. Next year, I will be there. Eu vou estar aí no próximo ano. Estou a negar convite de pregação dos Estados Unidos, porque minha agenda já acabou. Então não vou vir. Yes. We are waiting. Next year. Yes. Manda o convite mais cedo. Virei aí na América trazer o evangelho. Agora a América para mim não é a América dos filmes, é apenas um campo missionário onde tem almas que precisam da pregação que Deus colocou no meu espírito. Porque considerei todas as coisas desse mundo perda por amor ao evangelho. Piscina é apenas uma água com cloro. Praias é apenas formação do que Deus disse haja. Nada mais. Agora o grande prazer eu tenho as coisas que os olhos não ouviram, o ouvido não ouviu, nem tampouco se viu ao coração. São as que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. E se eu vivesse como meus amigos viviam nos Kwanzaa, hoje eu estaria nos Kwanzaa. Às vezes eu vou lá, ei, Mandrake! Homens que, na altura, os manos do bairro eram os que batiam. Hoje os que me batiam quando era criança, ei, Mocota! Eu te vi na televisão, nada. Eu falei nos meus amigos, esse aqui, eu cresci com ele, meus amigos estão a duvidar. Vamos só lá, não sei o que, Mandrake, vou estar apresentando nos meus amigos, eles estão a duvidar que eu não te conheço. Mas me batiam. Me chutava, sai daqui, você não sei o quê. O evangelho faz isso. Você fica mais velho do que os mais velhos. Dá conselho nos adultos. Porque você tem o conselho de quem não tem idade, tem todas as idades, ou tem toda a eternidade. Então eles querem te ouvir. Amém? Tá me ligado do bairro, olha, não sei quem está fazendo muita confusão. Como aqui te respeitam, vem só você para vir resolver. Mesmo os pais aqui estão a te esperar. Eu também estou lá, tipo, sou mais velho. Aquele, é Sadraque? Ui, fica aí, senta, então fala. Não sei o que e tal. Às vezes é um conselho que eles já repetiram, mas porque eu é que falei. É assim mesmo. Mas se não ouvires a voz do evangelho, você vai repetir a tragédia dos pais, a tragédia do bairro, a tragédia dos vizinhos. Você vai ser apenas uma reposição de toda a tragédia, de toda a perversidade. Por isso, jovens, não venham só estranhar.
Não está a cheirar só Deus. Coloque esse Deus como um cheiro pleno na tua vida, como um perfume contínuo no teu viver. Não saia disso, não fuja disso. Amados, não siga o caminho destes. Estão todos desejando salvação. Hoje eu fiquei quase a tarde toda ouvindo a voz do um rapper do Mr. K. Porque ele fala disso. Já não estou nessa... Deus me livrou disso. Já não estou nessa mídia falsa. Não estou... Saí dali. Hoje eu vivo Cristo plenamente. Tenho uma alegria que não é teatral. Não é teatro, é originalidade da fé em Deus. Por isso, meus filhos, minhas filhas, por favor, rogo-vos por amor de Deus, não queiram outra coisa mais do que Cristo. Não busquem ser parecido com ninguém mais do que com Jesus. Não busquem ser parecido com ninguém, nada. Amém? Só com Jesus, só com Jesus. E posso lhe garantir que não é só a eternidade. Até nessa vida você vai ser melhor. Billy Graham chegou a dizer, ainda que não tivesse céu, só ter sido cristão na terra já foi um ganho. Porque nós temos um padrão de vida completamente diferente de todos. Nesse padrão de vida não são os prazeres que nos dominam, não é a carne. Nós dominamos os prazeres, dominamos a carne, controlamos, não fazemos tudo o que queremos. Amém? Fazemos tudo o que devemos. Isso é maravilhoso. Por isso, fale para ti mesmo. Convoca-te. Faz o que Davi fazia. Ô minha alma, ouça o Senhor. Por que relutas, ô minha alma? Você tem que conversar contigo mesmo, lhe mandar, ordenar. Estás a desobedecer para quê? Amém? Essa mania de quê? Queres o quê na tua vida? Amém? Quem faz esse monólogo? Quem faz essa conversa com ele mesmo? Não tem juízo. Você não tem juízo mesmo, você. Bem mais velho. Amém? Porque quase todos os homens têm dessas duas pessoas. A que fala sim, a que fala não. E quando as duas pessoas se contrariam, é que depois nasce o hipócrita. Tá vendo? Porque ele tem conselhos bons, mas ele não cumpre, não vive. Mas Deus em Cristo nos deu o Espírito Santo para que possamos viver conforme os seus pensamentos. Obrigado, Pai, por esse conselho breve a estes jovens antes da Tua palavra e que esta é a Tua palavra também. Permita, Deus eterno, que haja conversão genuína, que o Teu Espírito regenera jovens e que eles, Senhor, não tenham outro prazer na vida mais do que a Ti. Que eles Te amem, amem a Tua palavra e amem o padrão cristão de vida. Senhor, que eles fujam, Senhor, dessa maneira mundana de viver e amem o Evangelho, amem a oração, amem a palavra. Amem, Senhor, uma vida de constante busca, de arrependimento quanto às falhas, de restauração, de resiliência, de resistência. Oh Deus, ajude, Senhor, essa juventude, ajude a Tua igreja a vivermos, Senhor, para Ti mesmo e que possamos, Senhor, Te seguir a Ti mais do que a qualquer outra coisa nessa vida. Pai, obrigado porque o Senhor é bom e obrigado porque o Senhor nos tem abençoado em Cristo Jesus. Amém. Leia a tua palavra, a tua Bíblia em Lucas capítulo 4. Desculpa, Lucas capítulo 5, isso. Lucas 5, versículo 12 e 16. Quem tem sua Bíblia? Em folha, em telefone, ou na memória? Os chineses, na China é proibido ter Bíblia. Então os chineses decidiram gravar a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse na cabeça, porque na cabeça não conseguem rasgar, né? Não conseguem nem queimar. E eu há muitos anos dizia, quando o Evangelho penetrar profundamente na Ásia, acontecerá o maior avivamento que o povo de Deus já experimentou. Só por uma razão, os asiáticos são sérios no que fazem. Quando decidem fazer uma coisa, vão fazer bem. Se decidem construir algo, vão construir. Construíram um hospital do coronavírus apenas em 10 dias. Aqui? Isso, Nangai. O pai já do gerente ia morrer. Mãe do arquiteto também, óbito. Não vou ouvir, minha mãe morreu. Mas já não morreu ano passado. Essa é a mãe pequena. Ou não? É terrível aqui, né?
As pessoas ficam doentes fácil. Às vezes é apenas uma doença para fugir à responsabilidade. Lucas capítulo 5, versículo 12 a 16. Quem já encontrou, diga amém. Diz a palavra: e aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Se quer? Se quiseres, bem podes. E ele quem? Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. Né? Que é língua portuguesa. Seja limpo. Amém? Ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Desapareceu. Sabe o que é desaparecer, né? Não estava mais. Foi. Amém? Tipo os ninja, né? Quando quer desaparecia, deitava aquela bola, desaparecia. A lepra desapareceu. Não apareceu mais. Amém? Não estava mais. Instantaneamente. Ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva. Porém, a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Amém. Pai, obrigado porque a tua palavra é maravilhosamente boa. Fala conosco nesta madrugada, no sacro santíssimo nome de Jesus. Amém. Tome seu assento e obrigado. Amados, esse episódio é maravilhoso, amém? Um episódio maravilhoso. É o livro de Lucas. E o livro de Lucas, ele é bem conciso na maneira como coloca a narrativa dos evangelhos. Porque a forma como Lucas narra o evangelho de Jesus é de uma compilação, ok? De investigação própria, que ele tenha empreendido muito esforço, ouvindo os apóstolos, ouvindo os discípulos, para assim então compor para Teófilo, né, o excelentíssimo Teófilo, como ele chamava, né, os factos, né, que ocorreram no tempo terreno do ministério do nosso mestre amado Jesus Cristo. Então, a maneira como Lucas coloca é de uma, né, forma narrativa, começando mesmo por prefaciar o livro para Teófilo, né? Assim então apontou para o nascimento de João Batista e em seguida João Batista, que introduziu Jesus, tratou do nascimento de Jesus, né? Aí aquele episódio do nascimento, né, da gravidez que envolveu Maria e Isabel, né? O nascimento de Jesus, os pastores de Belém, a circuncisão de Jesus, Simeão e Ana, agora posso morrer via salvação. Aí depois, no capítulo 3, ele outra vez coloca João Batista em cena a pregar o evangelho e a introduzir o ministério de Jesus. No capítulo 3 faz a genealogia de Jesus, onde Jesus é um verdadeiro homem nascido de Adão. Aí no capítulo 4, a semelhança de Mateus capítulo 4 também, aí vem a tentação de Jesus, né, ao ministério e a introdução no ministério, né, pelo que aí este Jesus que sai do deserto se apresenta no templo e lê as cartas de Isaías e fecha e diz: hoje se cumpriu as escrituras, e ele é expulso de Nazaré. O nazareno foi expulso de Nazaré, Nazaré não entendeu o nazareno, né? Então o expulsou e Jesus então coloca-se fora dessas sinagogas, fazendo das ruas, ruelas e bairros sua sinagoga, sem paredes e sem limites e limitações. Então Jesus vai curando, né,
os endemoniados. No capítulo 4, por exemplo, tem aqui Jesus a cura de um endemoniado, que chamaríamos de libertação, ou a libertação também para aprendizado dos irmãos, é uma forma de cura, né? Curando um endemoniado. E ali Jesus não só cura esse endemoniado de Cafarnaum, já não está em Nazaré, mas em Cafarnaum, e aí vai curar a sogra de Pedro, né? Quando ele vai à casa de Pedro, e surge no capítulo 5 a pesca maravilhosa, né? E no capítulo 5 também essa narrativa da cura de um leproso. Então, vê como é que Lucas coloca as coisas, né? Cura do leproso, depois surge a vocação de Levi, e vai colocando alguns aspectos. E assim Teófilo, que era um cara excelente, provavelmente um intelectual, poderia, ao ler tudo isso, ficar impactado com a maneira como Jesus não só vivia, falava, mas o que fazia. Então, a narrativa que temos conosco envolve alguns aspectos interessantes que certamente na vigília não vou ter como explorar, porque as pessoas já estão cansadas, né? Alguns já estão se encostar nos colos, né? A fugir, é terrível lá, aí já sonos. Mas eu gostaria que prestasse atenção por um tempo, repreendesse esse sono, amém? Para que você também tenha um pouco de mais subsídio do que apenas grito de um pregador, amém? Porque nós pentecostais gostamos mesmo de um oba-oba, ou não? Né? Sai. Você não sabe se sai o quê, né? Mas por enquanto fica ainda o entra, amém? Entra o ensino da palavra. Aleluia. A cura do leproso. A maneira como Lucas coloca a narrativa, parece que as coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? A cura da sogra de Pedro, a cura do leproso, assim, né? Mas ele está a fazer narrativas ou narrações de fatos que provam a divindade de Jesus, o poder de Jesus, a glória de Jesus. Isso poderá não ter ocorrido num espaço, né, de, vamos assim dizer, ou geográfico ou de tempo que seja tipo no dia seguinte ou depois daquele momento. Então surge depois da pesca maravilhosa que Jesus então foi numa das cidades e um homem cheio de lepra, e a Bíblia faz questão de enfatizar, ela cheio de lepra, era leproso já grave, amém? Um leproso grave, não é um leprosozinho, é um leproso grave, não é alguém que estava a começar, ele era grave, cheio de lepra, e surgiu a Jesus e fez aquilo que nós estamos a ensinar esses dias, súplica. Ele suplicou, porque ele caiu de joelhos, amém? Caiu de joelho, prostrou-se sobre o rosto e rogou a Jesus, dizendo, isso aqui é súplica, e estamos a ensinar sobre isso, oração, súplica, intercessão, ação de graças, é o tema para o nosso ano. Se vocês não orarem, vai ser também do próximo ano, né? Se vocês não passarem nessa matéria, certo? Então, é o tempo de súplica. Ele caiu de joelho e suplicou, rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Isso é maravilhoso. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, amém, ser limpo. E a Bíblia diz que a lepra desapareceu dele. Ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas disse-lhe, vai, mostra-te. Jesus era um ser estranho, né? Maravilhosamente estranho. Alguém que veio para pregar e queria que todo mundo ouvisse o evangelho, glorificasse ao seu Pai, cresce na sua palavra, cresce que o reino chegou. Quando curasse alguém, com muita regularidade dizia, não conta a ninguém. Mas como é que você quer que todo mundo saiba e não conta a ninguém? Jesus seria hoje tratado como um pregador desleixado. Tem um grande ministério, mas não coloca na televisão a cura das pessoas, nem bota nas fotografias as pessoas que caem no ministério dele, ainda está a querer esconder. Mas ele dizia, vai, não conta a ninguém, fica calado, não publicita, né? E a Bíblia diz que mesmo a fazer isso, as pessoas falavam, não conseguiam ficar caladas, ok? Jesus não falava aquilo apenas de forma retórica, não, fique calado, mas no fundo queria que falasse, não, ele falava sinceramente, porque explica isso o versículo 16, porém, quando ele soubesse que as pessoas estavam a famar e vinham a correr para ouvir sua palavra e ser curado por ele, ele se retirava e ia para os desertos. Não é só um deserto, a Bíblia diz aqui no plural, retirava-se para os desertos, quer dizer que fazia muitos desertos, e então fazia o quê? Ali orava, ok? Fama é como as pessoas tratavam Jesus, mas oração é como Jesus se tratava. Como é que as pessoas tratavam Jesus? Com fama. Como é que Jesus se tratava? Com oração. Ele não fazia uso da fama.
Ele pegava e se recolhia em oração e ali ficava em completa busca. Porque enquanto as pessoas queriam afamá-lo, Jesus queria orar. Amém. Glórias a Deus por isso. Ele não queria aplausos, ele queria orar. Ele não queria fama, ele queria orar. Ele não queria que as pessoas lhe elevassem a uma posição de rei, mesmo sendo rei. Porque ele assim mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. Esse Jesus, né, que tem de nos ensinar algumas coisas sobre intimidade, humildade, equidade, lealdade, fidelidade. Precisamos aprender muito com Jesus. Amém? Quem está imitando Jesus? Quem está imitando Jesus? E então ele se retirava, ele se escondia. No versículo 14, nós temos aqui algo também interessante que eu gostaria que os irmãos aprendessem, não ficassem a aprender antes de eu me prender ao que eu quero falar. A Bíblia fala que Jesus então disse ao moço: vai e se apresenta a sacerdote e leva a oferta pela purificação, pela tua lepra. Leva lá a oferta, como Moisés determinou. E então o rapaz provavelmente tenha feito isso, obedeceu o mandamento e foi levar a oferta ao sacerdote pela purificação, como ordenou Moisés. Nota só que Moisés só determinou. Moisés não curava lepras. Moisés determinava como deveria agir quem fosse curado. Mas glórias a Deus, porque Jesus é maior do que Moisés. Ele cura a lepra. Amém? Mas Jesus, cumprindo a lei, também dizia: vá e dá a Moisés aquilo que ele determinou. Moisés é meu servo. Amém? Ele determinou uma oferta, então você leva a oferta. Mas o que eu queria falar com os irmãos rapidamente nesta noite, ou nesta madrugada, ou nessa manhã, é a maneira como Jesus trata essa questão. Deixa-me mover aqui para os irmãos ficarem com receio de que eu vou vir te acordar, né? E então assim você dorme. Não dorme, né? É, Vitória? Vence esse sono, minha querida. Né? Você é Vitória, né? Existe algo interessante aqui. A Bíblia diz claramente que o jovem chega a Jesus e diz assim: se quiseres, faz o quê? Bem podes curar. Se você quiser, até você pode me curar. Amém? Se quiseres só, você pode me curar. Quem está a me seguir? Quem não está a dormir? Porque uns dormem de olhos abertos, tem que saber. Amém? Se você quiser, podes curar-me. Amém? Quem está a me seguir? Quem está acordado ainda? Dá ainda um amém para você confirmar que a ti mesmo que estás com sono, meu filho? Se há uma coisa que um pregador ama, é ter ouvidos que lhe ouçam. Amém? Aleluia. Amém. E de olhos abertos, que contemplem, né? Quem está a ver minha Bíblia aqui? Então, com os olhos pesados tem que usar um óculos espiritual. Aleluia. Seja bem-vindo aqui para cima. Tudo bem? Só andar de noite. Só madrugada. Deus abençoe. Welcome. Senhor, se quiseres, bem podes. Se quiser, bem podes. Olha só como o moço está a falar. Ele dobrou o joelho, caiu de cara no chão, no pó, e diz assim: se quiseres. Amém? Sabe o que ele está a falar, Jesus? Tu tens poder. Tu podes curar. Mas existe uma coisa que eu queria alcançar com a minha súplica. É o teu querer. Só tenho esse problema. Só o teu querer. A tua vontade. Se quiseres, bem podes me curar. Noutra palavra, o que esse moço está a dizer? Que só existe um limite para eu não ter cura. É o teu querer. É se não quiseres. Não é falta de poder, é falta de vontade. Então, se quiseres, bem podes me curar. Só se quiseres. Amém. Esse homem já está a fazer uma oração com doutrina. Esse homem está a nos ensinar que Deus não faz tudo o que pode.
mas pode fazer tudo o que quer. Deus não faz tudo o que pode, mas pode fazer tudo o que quer. O que ele está a querer ensinar é: eu só tenho um problema, não é teu poder, é teu querer. E se quiseres, bem podes curar-me. Quem está a entender aqui o mistério? Então as nossas súplicas precisam ir de encontro ao querer de Deus. Porque a única coisa que precisamos para receber o que buscamos é o querer de Deus. Então este homem faz uma oração doutrinária: se quiseres, não é se poderes, Deus tu podes, mas eu estou a dizer, queres? Pai, eu sei que tu podes me dar marido, queres? Podes me dar filho, agora queres? Tu podes me dar um carro, será que queres me dar? Tu podes me dar viagem, queres me dar? Tu podes me dar promoção, queres? E este homem sabe que a única coisa entre ter ou não ter, receber ou não receber, é o querer de Deus. E então ele cai de joelho, prostrado com o rosto em terra, e diz: se quiseres, só se quiseres, bem podes curar-me. E a resposta de Jesus é espetacular: quero. Quero. Diga comigo: Jesus quer. No Jesus eu estou a falar de Jesus quer. Diga comigo: Jesus quer. Amados, quando você vai estudar sobre cura divina, que é o assunto do texto, você vai perceber que Deus é o mais interessado em te curar do que você mesmo. Deus está mais interessado do que você mesmo em te abençoar. Porque sua vontade é que todos os homens estejam bem. Então Jesus quer. Eu quero. Então, vamos perceber algo aqui. Temos um problema a resolver. Jesus poderia pegar na palavra do moço e devolver ao moço: se quiseres, podes me pedir. Porque ele diz a Jesus: se quiseres, podes me curar. Jesus está a dizer: eu quero. Noutra palavra, estou a te devolver. Se quiseres, até podes me pedir. Então temos aqui um problema a resolver. Infelizmente, a diferença entre muitos de nós e aquele moço é que muitos de nós não queremos pedir. Por isso, o nosso querer, ou a falta do nosso querer, não encontra o querer que nos falta em Deus. Como é que eu explico isso? Existe um querer ativo no coração de Deus. Deus quer. Quando esse jovem cai com a cabeça no chão, ele também quer. Ele quer ficar curado. Só que ele leva o querer dele para ficar curado a um Jesus que quer curar. Então houve um encontro de quereres. Tem um querer de um Jesus que quer curar. Só que ele está à espera de um querer que quer ser curado. E temos que saber que um querer é anterior ao outro querer. E um querer motiva o outro querer. E posso lhes garantir pela palavra que o querer de Jesus não vem depois. O querer de Jesus veio antes. O querer de Jesus é que motivou o querer do moço. Porque aquele moço estava cheio de lepra há muito tempo e não se dobrou diante de nenhum sacerdote. Porque ele soube mais tarde que esse Jesus, que agora está em Cafarnaum, onde saiu, já curou a sogra de Pedro. Ele já está curando outras pessoas, ele gosta de curar. Ele sabe curar, ele tem poder de curar. Agora ele está a dizer: afinal você cura. Então a questão não é se você cura, é se você quer curar. Aí então Jesus lhe revelou que eu quero. A questão não é se eu quero, é se você quer.
Jesus quer. Você quer? Você quer? Eu quero. Quem está a falar isso é Jesus. Eu quero. Você quer? Como é que esse moço consegue o eu quero de Jesus? Vê a maneira como ele se comporta. Ele chega, se prostra, suplica ou roga e diz: se quiseres, bem que podes me curar. Ou noutra palavra, podes me curar bem. Tu podes resolver minha situação. Jesus, ele prostrado, na posição em que Jesus é exaltado e ele humilhado, Jesus estende as mãos e lhe diz: quero ser limpo. Eu quero antes de você querer. E eu queria que você quisesse. E porque você atendeu o meu querer, e o meu querer era que você quisesse, então seja limpo. A grande situação da igreja hoje é falta de fé. E a falta de fé tem muito de falta de querer. A questão da fé, ela difere da questão da vontade e na língua portuguesa parece similar. Crer e querer. A questão é, você quer ou você crê, por exemplo? Eu quero. Mas, infelizmente, o querer do homem que atrai Deus não pode ser apenas um querer de vontade. Deve ser também um querer de convicção. Por isso a Bíblia diz: aqueles que se aproximam de Deus, saibam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou, quem se aproxima de Deus, precisa ter certeza que Ele não é um Deus utópico. Ele não é um Deus imaginário, Ele é real. Não só é real em sua natureza, em sua atitude. Ele gosta de dar coisas a quem lhe pede, a quem lhe busca. Ele faz com que as pessoas que buscam encontrem. Logo, quem se aproxima de Deus não pode ter apenas um querer movido por uma simples vontade, que não seja uma vontade cheia de convicção de que essa pessoa a quem eu vou ter e manifestar minha vontade é poderosa, infinitamente poderosa, para realizar o que eu estou a pedir. Ele tem capacidades e ele tem sustento suficiente para realizar o que eu lhe estou a pedir. Infelizmente, muitos dos que se aproximam de Deus não sabem que Deus existe, e outros, mesmo sabendo que Ele existe, não confiam nele como galardoador daqueles que buscam a Ele com convicção. Por isso, muitas vezes eu vejo crentes que podem pedir a Deus que lhe cure de uma dor de cabeça, mas não confiam o suficiente para lhe curar do HIV. Quando ele tem dor de cabeça, ora por mim, mas quando tem HIV, é grave. A questão é como nós olhamos para Deus. Esse moço está cheio de lepra, mas ele dobrou o joelho com as carnes a cair. Ele caiu também e disse: se quiseres bem, podes me curar. Outra lição que precisamos aprender desse moço. A fé desse moço é a fé que se prostra antes de ser curado. Porque ele sabe que Jesus é Senhor, quer lhe cure, quer não. Então ele se prostra antes da cura e condiciona a si mesmo essa cura, dizendo: se não me curares, já me prostrei. Se não me curares, já estou. Noutra palavra, se quiseres, me cura. Se não quiseres, estou curado. Estou bem. Eu já estou a te chamar Senhor, já estou de joelho. Agora eu estou a dizer que a questão não é teu poder. Eu sei que sabes curar, podes curar. Já ouvi que curaste lá atrás. A questão é se queres me curar. Se Jesus dissesse não quero, ele já lhe chamou Senhor, já se prostrou. Então ele está querendo dizer a Jesus: eu não espero que você me cure para me prostrar. Me prostrei, esperando que você decida se me cure ou não. Se não me curares, você não estará curando alguém que já é teu servo.
Então ali, esse homem está a nos ensinar que a nossa devoção a Deus vem antes de qualquer coisa que Deus queira me dar. Ou venha me dar, ou não. Eu estou prostrado diante dele, estou a chamá-lo Senhor. E eu estou a dizer que você não vai ser meu Senhor depois de me curar. Eu não sou discípulo de Jacó, que condiciona a Deus, a intimidade a Deus, baseado no que Deus vai me dar. Mas eu estou a dizer, eu estou aqui já de joelho, já vim lhe adorar, e eu estou doente, e eu estou a dizer, se quiseres, se não quiseres também, já estou de joelho. Se não me curares, vou morrer leproso, mas vou morrer adorador. Se não me curares, vou morrer crente. Se não me curares, vou morrer prostrado aos teus pés. Se não me curares, os fariseus já sabem que meu Senhor é o Senhor. Agora temos um Deus comprometido, que olha para um servo que já é servo dele, que já está de joelho. E para ele, nenhum dos seus filhos tem lepra. Esse meu filho não pode continuar com lepra. Eu quero. Isso é muito poderoso. Eu quero. Antes de você querer, eu quero. Antes de você pedir, eu já dei. Antes de você se prostrar, eu já te levantei. Antes de você falar, eu já ouvi. Amados, uma coisa eu tenho aprendido sobre Jesus quando leio os evangelhos. Todos os encontros marcados, Jesus marcou. Todos. De tal maneira que quem foi ao encontro de Jesus, foi um encontro que Jesus marcou com ele. Zaqueu aprendeu isso com muito mais profundidade. Zaqueu correu adiante para subir numa figueira para ver Jesus. Quando Jesus chegou lá, ele olhou e disse, Deis, já marquei na tua casa. Então aquele era apenas um ponto de encontro que Jesus é que marcou. E Jesus convida Zaqueu para ir na casa dele, como se a casa de Zaqueu já fosse de Jesus. Eu é que te convido, eu sou o anfitrião, você é meu convidado. E é na tua casa, que agora é minha. E eu entro e eu decido que eu vou comer lá. E depois você vai se abrir e vai abrir o cofre. E você vai agir como um discípulo meu. E assim foi. Jesus disse, haja, e Zaqueu disse, ouve. E assim é a comunhão com Cristo Jesus. Uma coisa precisamos... Eu preciso chegar num ponto, depois eu vou parar e vamos orar. Eu quero. É o que Jesus está a dizer, eu quero. Então considerem isso. Considerem a vontade de Deus. Diga comigo a vontade de Deus. A vontade de Deus. Amém? Amados, uma das coisas mais importantes na vida de um cristão é a vontade de Deus. Para tudo que você vai fazer, vontade de Deus. Vontade de Deus para casar, vontade de Deus para trabalhar, vontade de Deus para viver, vontade de Deus. Tudo é vontade de Deus. E um cristão só tem sucesso quando começa a colocar e a submeter suas vontades sob a vontade de Deus. A outra coisa que você precisa aprender sobre a vontade de Deus é que a vontade de Deus é melhor do que a tua. A vontade de Deus é sempre melhor do que a sua. Amados, não tem nenhum homem que tenha uma vontade em seu padrão que é maior do que a vontade de Deus. Sempre que você pede a Deus uma coisa, Deus te dá algo maior do que aquilo que você pediu. Certo? Aí você pede, por exemplo, uma cura simples. Ele poderia, Jesus, ter curado esse leproso como curou os 10. Lhe mandou ir no sacerdote no caminho ficar curado. Jesus lhe curou no instante, momento, lhe tocou. Amados, nota só, Jesus tocou no moço. Isso é perigoso. Jesus aí comete um erro do ponto de vista do judaísmo e dos fariseus. Tocou no leproso, não se faz isso. Jesus ficou sujo para limpar aquele moço e tocou-lhe. Isso é errado, né? Um erro terrível, ok? E então Jesus erra para acertar, né? Aquela coisa bela, tocou nele, né? Não é um erro tocar no leproso? Mas a pergunta minha é, será que ele tocou no leproso ou tocou no curado? Aí você precisa perceber em quem ele tocou. Porque você não teria como provar que ele tocou no leproso,
Porque quando você perguntar sobre a pessoa que ele tocou, ou tentar provar em tribunal dos fariseus que ele tocou no leproso, o leproso não é leproso, ele é completamente curado. Então, ele tocou no leproso ou tocou no curado? Isso é interessante. Então, quando é que acontece a cura exatamente? Porque Jesus diz, eu quero, estendendo as mãos, já não tinha mais lepra, desapareceu. Foi. Onde foi, ninguém sabe. Só vocês também não sabem se quando ele tocou, tocou no leproso ou tocou no curado. Porque a pessoa tocada já não tinha lepra. Aleluia. E onde a lepra foi, ninguém sabe. Amados, isso é interessante. Olha, quando Jesus quer, teus propósitos do querer morrem na sua vontade. Amados, não houve propósito, não houve processo nessa cura. Só houve cura, sem processo. Não houve processo, não houve... Aqui quando falam, por exemplo, de processo, o processo é que é tratar, né? Tratar o processo, junta esse com aquilo, né? Muitas curas, por exemplo, acontecem assim, processo, né? Amanhã, dia depois, tu vai ficar bom, tu vai ficar... Amado, quando Jesus cura, não tem processo. Nesse homem, pelo menos, nesse caso, não houve processo. Então você não tem como instalar um processo contra Jesus, dele ter tocado no leproso, porque o leproso em que ele tocou não é mais leproso, é curado. É isso que Jesus vai fazer com todo mundo que quer, e que o seu querer vai de encontro ao querer dele. É que no instante em que Jesus quer, o teu querer é completamente sugado pelo querer dele. E tudo quanto você queria dele se manifesta automaticamente na tua vida. Amém. Nem aquele moço sabia como iria acontecer. Ele, naquele instante, disse, eu não tenho mais querer, só quero o teu querer. Se quiseres. E Jesus disse, eu quero. Eu quero. Eu já vim anunciar nessa noite que temos um Deus que quer. Jesus quer. E deixa dizer que está nas Escrituras, não é especulação. Por exemplo, Jesus quer que você seja salvo. Ele quer que todo mundo chegue ao conhecimento da verdade. Ele é Deus. Jesus quer que você lhe adore. Ele está à procura daqueles que o adoram em espírito e verdade. Jesus quer que você glorifique o Pai. Por isso eu não quero receber a cura só para dizer que fiquei curado. Eu estou a receber a cura para que o nome de Jesus seja glorificado. Amados, quando você começa a compreender o querer e a vontade de Deus nas Escrituras, você começa a orar melhor. Você começa a orar melhor. Eu estou sempre a insistir e vou falar durante esse ano com muita profundidade sobre a oração. A oração é a resposta que nós damos a Deus. A oração não é o meio pelo qual nós recebemos resposta de Deus. A oração é a resposta que nós damos a Deus. Amados, olhe, você está a ver isso? A oração é mais ou menos assim. Eu tenho um telefone aqui. Nesse instante está no modo voo. Só tem aqui uns esboços. Nesse instante, se alguém tentar ligar para o meu, ele não vai ter contato nenhum comigo. Sabe por quê? Está no modo voo. Está ligado apenas para ter acesso a bloco de nota e mais nada. Mas nesse instante que o meu telefone não está ligado, tudo está ligado. A rede móvel está ligada, as antenas estão ligadas. E nesse instante, muitas chamadas estão a sair de todos os bairros, a passar por aqui. Nós não estamos a ver essas linhas, essas ondas de comunicação, estão a passar por aqui agora. Tem 4G de internet a passar aqui, quando baixa bate 3. E tem internet por tudo que é canto, que se eu apertar e tirar do modo voo e ficar no modo normal, de repente tudo liga e as mensagens que me mandaram já há 3 horas atrás começam a cair só agora. Eu estou a dizer que no instante que eu ligo o telefone, eu estou apenas a receber o que já me deram, não que eu esteja a buscar agora. Então, eu estou a receber o que já tenho. Então, a oração é o meio pelo qual eu recebo o que Deus já deu. Não é antes o meio pelo qual eu busco o que Deus vai dar. É o meio pelo qual eu recebo o que Deus já deu. Existem coisas que eu só não recebi porque eu ainda não liguei.
Então alguém está a dizer para mim, mas antes de ontem eu te mandei a mensagem, não recebeste? Eu digo, o telefone está desligado, mas eu já te mandei, já te enviei. Então quando a Bíblia fala sobre o que Deus já nos deu em Cristo Jesus, as riquezas que temos nele, Ele está a nos falar de coisas que o seu querer disponibilizou e o nosso querer não recebeu. Então Jesus está a te devolver, se quiseres. Se quiseres, pode me curar. É isso que você falou? Jesus está a dizer, se você quiser, pode receber. Então conecto-me, ligo-me à rede e as comunicações do alto chegam a mim. Não que Deus não tenha dado. Nota só que a Bíblia fala acerca de oração e resposta. É um livro que eu amo e está a me ensinar a orar bastante enquanto eu escrevo. Deus diz assim, pede-me e te darei as nações, como profeta. Mas Deus, por que não me dá as nações? Está a me dizer, pede-me e te darei. Deus está a dizer, pede-me e te darei as nações. Logo, quando Deus está a dizer, Bruno, pede-me, quando você pede, você é que responde a Deus. Aí a tua oração é resposta. É resposta que você deu à vontade que Ele tem de te dar as nações. Só que Deus, Ele não vai te dar as nações se você não usar o meio pelo qual você recebe o que Ele quer te dar. Então Deus quer te dar algo pelo seu poder e pela sua vontade. Só que Ele espera que você tenha vontade e ore para receber. Então a oração não é o meio pelo qual você pede algo que Deus vai dar. É o meio pelo qual você recebe algo que Ele já quer. Então quando eu oro, eu estou a receber o que Ele já deu, o que Ele já liberou, o que Ele já concedeu. Então Ele está a dizer, queira, porque eu quero te dar, só que eu não vou dar a quem não quer receber. Deus quer encontrar em ti um querer que vai de encontro ao seu querer, para que o casamento desses quereres manifestem a glória dele em sua vida. Por isso Ele nos deu oração. Oração não é apenas abrir a boca e falar no céu. Oração é o meu do céu, dado à terra. A fé é o meu do céu, concedido aos homens, para que por meio dela recebamos dos céus as coisas que estão disponíveis em Deus. Há muita coisa aqui agora, pairada no céu, à espera de quem quer receber. A pergunta, você pode dizer eu quero? Você está pronto para receber? Teus joelhos estão dobrados para alcançar? Aleluia! Oh, aleluia! Amados, muitas vezes a nossa falta de fé é que cria processo naquilo que para Deus seria automático. A maneira de como Deus manifesta em nossa vida também depende da maneira como nós conhecemos Deus e agimos em relação a Ele. Lembram da cura que Jesus fez do criado? Né? Criado lá do centurião. O centurião pediu, fala só com Jesus para curar o meu criado. Os judeus foram e disseram, epa, tem um nosso amigo lá que construiu muitos templos, igrejas aqui, sinagogas. Tem o criado doente, o melhor criado dele. Vai lá lhe curar, Jesus. Jesus não quis, ele insistiu, cura, Jesus, cura. E então Jesus vai. A caminho, Jesus está a trilhar um caminho geográfico. Eu disse o quê? Geográfico. Vamos imaginar, naquele tempo as terras eram longínquas. Imagina que o homem que pediu vive, né? Vamos reduzir distância. Vive no Benfica. Jesus está aí a pé. No meio do caminho, o homem se apercebe, Jesus está a vir. Jesus não andava normal. É boa de gente ali seguir. Jesus está a vir. Ele disse, eu não falei para vir, eu falei para curar. Ele mandou soldados, diz assim, chegam a Jesus e lhe digam que eu também sou homem de autoridade. Quando eu quero, mando o meu criado, faz isso, faz. Manda o outro criado, faz isso, também faz. Manda um soldado, vai ali, vai. Outro, vem aqui, vem. Então, tu também és um homem de autoridade. Eu também sou homem de autoridade, faz isso. Eu sei que você é um homem de autoridade. Se quiseres,
Manda, fala uma palavra, meu criado ficará curado. Os soldados foram lá correr, chegaram a Jesus com todo o respeito, caravana, temos uma orientação do nosso chefe. O chefe mandou dizer que ele também é um homem de autoridade. E esse moço ali é inteligente. Não sei se todos eles estudaram doutrina em que escola. Também na escola do Espírito. Porque ele diz, eu também sou homem de autoridade. Ele não diz Jesus também é homem de autoridade. Ele diz, eu também sou. Amém? Porque Jesus nunca é também. Jesus é. Agora os outros são também. Jesus não. Jesus é. Ok? Jesus é. Então ele diz, eu também sou homem de autoridade. Ok? Vocês entendem quando também surge, né? Ele está dizendo, eu sou também um homem. Noutra palavra, tu és um homem de autoridade. Eu também sou. Então, se o também já faz isso, o que é? Faz o quê? Se eu que também sou, mando o meu criado, faz por mim, mando o meu soldado, obedece-me, se você que é. Ele estava querendo dizer, Jesus, eu não estou a te entender. Como você é autoridade, está vindo aqui, se você pode mandar teu criado cura. Manda o criado milagre vir, ele vai vir sozinho, não precisa vir. Aleluia! Manda o criado libertação, ele vai vir. Não precisas vir. Jesus parou no caminho, assustou e disse, quem lhe ensinou isso? Nem em Israel encontrei fé igual. Vamos embora. Fala nele que está curado. Espera aí, não aplaude ainda. Vocês deviam ficar tristes. Por quê? Porque nós poderíamos nunca aceitar que Jesus não chegasse na nossa casa. Porque nossa fé não consegue conceber um Deus que cura estando longe. E nosso prazer seria de ver Jesus na carne e vir na nossa casa nos tocar. Esse homem disse, eu não quero te ver, nunca te vi. Eu sei que tu és palavra encarnada, mas prefiro que venha a palavra falada. Eu quero que você venha falando e não andando. Então fale e não precisa andar. Vocês estão a perceber? Não precisas vir a andar, gasta muito esforço e que demora. Enquanto Jesus vem andar, se são 3 horas, ainda aqui tem mais 3 horas de febre, contanto que se falasse. Então a palavra não tem limite da carne. E Jesus estava na carne e tinha os limites da carne. Então ele entendeu Jesus em seu melhor estado, no estado do haja. Haja luz e ouve. Agora, muitos de nós aqui na Jesus temos dificuldade de contemplar que hoje podemos estar a viver numa dimensão maior do que de Pedro. Porque muitos de vocês se sentem inferiores a Pedro, porque Pedro estava com o encarnado, mas nós estamos com o falado. Logo, eu tenho limites de perceber que eu sou maior que o Pedro, porque Pedro estava com o encarnado, mas nós estamos com o falado. E Jesus está a elogiar um homem que dispensou o encarnado, contanto que tivesse o falado. Quantos homens que ouviram, quantos homens que ouviram ela dizer, vá, que o criado dele está curado, foram. Eles correram e chegaram em casa, disse assim, ele mandou dizer que já está curado. O homem perguntou, disse a que horas? Ele disse, mais ou menos às 17. Às 17 foi a hora que ele ficou curado. Aí os moços entenderam que eles que ouviram não foram os que levaram a palavra. A palavra passou na frente deles, curou antes deles chegar. A palavra antecipa-se àquele que leva. Vai antes daquele que
fala. Quando eles chegaram para dar o recado, o criado já estava a trabalhar. Ah, mas nós é que trouxemos o recado para você ficar curado. Diz não. Quando ele falou, chegou. O criado cura já veio aqui. Já curou. Então nosso querer precisa ser melhor dimensionado. Como é que nós queremos? Não é apenas o que nós queremos, é como queremos. Então não podemos apenas afinar o que queremos, mas afinar como nós queremos. Aí então muita gente vive limites porque limita. E Deus, sabendo da tua fraqueza, entra nos teus limites e age limitadamente para fazer o ilimitado na tua vida. Então ele segue todo o processo que você acredita. Não, depois dos 7 dias de jejum que vou ficar bom. Então Deus espera todos os 7 dias para que teus 7 dias não sejam frustrados. E no 7º te cura, quando ele puder te curar no primeiro. Não é apenas o que você quer, é como você quer. Então todos os dias você precisa crescer no conhecimento da glória de Deus e do poder de Deus e da palavra falada. Amados, quando você olha para Jesus, você tem que saber que Ele é a palavra de Deus. Sem Ele, nada do que se fez seria feito. Jesus é a palavra. Aqui nós temos a palavra encadernada. Ali tínhamos a palavra encarnada. Nós temos a palavra encarnada e a palavra encadernada. Agora, você precisa ter essa palavra dentro de ti, vivendo e manifestando todo o poder que cada sílaba dela venha a formar. Amado, as palavras que Jesus é mais do que sílabas que formam palavras. É por isso ele diz que as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Logo, quando estamos a falar da palavra, não estamos a falar de sílabas. Por isso eu fico muito triste com pessoas que querem descobrir como é que se pronuncia o nome de Deus e de Jesus no original. Yahweh, não, Yahu. Amados, não é a pronúncia, não é o ditongo, é o espírito. Por isso, quando você chama Jesus, mesmo de minguito, seu espírito é do Jesus poderoso. Esse Jesus manifesta a sua glória. Não é a pronúncia, é o espírito do nome. Filhos de Seva conheciam a pronúncia que Paulo usava e o demônio não lhes obedeceu. Disse em nome de Yoshua, de Raul, que Paulo prega. Ele disse, Paulo sabemos quem é, Jesus conhecemos, e vocês quem são? Então a pronúncia certa, sem o poder certo, vocês não vieram com o espírito do nome, só vieram com o nome sem o espírito. Então aconteceu algo extraordinário. A Bíblia diz que vieram por um caminho e saíram por 7. E se cumpriu naqueles rapazes. 7 saíram por 7 caminhos, dispersos, nus, rasgados, porque levaram o nome certo, sem o espírito certo que opera no nome. Amados, amados. Por isso, todos os dias devemos, como esse moço, cair de joelhos diante do Espírito certo da devoção, da súplica e dizer, eu estou aqui, se quiseres me cura. Amado, no instante em que você começa a buscar o querer de Deus, você entendeu o caminho certo para manifestar o teu querer diante dele. Aleluia! Sabe qual é o querer mais legítimo que o homem pode ter? O querer da vontade de Deus. Quando você começa a querer o querer dele, você quer bem. Acabou. Está tudo certo. Quando você deseja o que ele deseja, você deseja bem. Quando você começa a buscar o que ele busca, você busca bem. E aí você descobre que antes de você querer ficar curado, ele já queria te curar. Antes de você querer ser abençoado, ele já queria te abençoar. Antes de você querer vencer, ele já queria te dar vitória.
Então por que demorei tanto? É porque você entendeu tarde. Eu disse certa vez que a noite dura pouco para quem dorme tarde. O dia dura pouco para quem acorda tarde. E a vida dura pouco para quem entende tarde. Se você entender tarde os mistérios de Deus, quando você entendeu já foi tarde. Por que demorei a entender? Por isso clame a Deus por entendimento, para que consigas orar como convém. E busque a ajuda do Espírito Santo, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando nós nos dobramos em sinceridade, manifestando o nosso querer ao encontro do seu querer, que as coisas começam sim a acontecer conforme a sua própria vontade. E Jesus vai dizer: eu quero, 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 eu quero. Pai, se quiseres salvar meu pai, eu quero. Se quiser salvar minha mãe, eu quero. Se quiser salvar minha irmã, eu quero. Se quiser salvar meu emprego, eu quero. Se quiser me ajudar, eu quero. Eu quero, quero mais do que vocês. Hoje eu sei que Deus quer. Hoje eu sei que Deus quer. Ninguém poderá sair leproso desta noite, dessa madrugada, se você quiser. Porque antes você via que Ele que marcou esse encontro, Ele quer. Então não case se você não buscar a vontade de Deus. Não entre para negócios sem buscar a vontade de Deus. Não entre em relacionamento se não for pela vontade de Deus. Não faça as coisas porque você é inteligente. Busque a vontade de Deus. Quando você cair de joelho, você vai entender que tem um Deus que quer. Ele vai tocar em você. E o leproso nunca mais será. E Jesus cura como se você nunca fosse. Sabe quem é esse Jesus? Maior do que o rio Jordão, que precisou de 7 pinos de Naamã para que a lepra desaparecesse. Ele só tocou uma vez e o leproso já não era mais. Sabe o que Jesus quer? É quando não pôde tocar, dizer nos 10 leprosos: vão se apresentar ao sacerdote. E eles vão leprosos e no caminho chegam sem lepra. Eles gritaram à distância: Jesus, nos ajuda, nos cura. Jesus também à distância disse: vão e se apresentem ao sacerdote, levem a oferta. Eles ainda estavam leprosos. Pegaram nas ofertas, começaram a ir no caminho da obediência. Na obediência do caminho, lepra desapareceu. 9 continuaram com as ofertas para ir no sacerdote. Um pegou na oferta e disse: tô bom. Ele falou o quê? Para ir no sacerdote. Então tu vai voltar lá. Ele disse para ir no sacerdote. Então tu vai voltar lá. Ele mandou ir no sacerdote. Ele é sacerdote, estou a voltar lá. E ele voltou para Jesus. E fez a mesma coisa desse moço. Caiu de joelho. Ele disse: onde estão os 9? Não eram 10 o que curei? Disse: sim, eu voltei, porque nos mandaste ter com o sacerdote. E ele talvez dissesse: eu descobri, és sacerdote, então cumpri o que me mandaste. Vim ao sumo sacerdote da minha vida. Estou aqui, sacerdote, eu estou aqui, sacerdote, estou aqui com a minha oferta. Jesus lhe deu outra coisa que não deu nos 9. Vai, a tua fé te salvou. A outros só curou, mas a ele também salvou. Porque o melhor de Jesus é salvação. É salvação. E só o sumo sacerdote da nossa alma pode realizar essas obras. Amados, caia de joelho hoje. Eu não sei como você vai viver, como você vai receber. Talvez você receba antes de se prostrar, ou se prostra antes de receber. Mas Jesus quer. Jesus quer. Jesus quer. Jesus, queres pegar num rapaz dos Kwanzaa e lhe tornar um pregador? Jesus disse: eu quero. Jesus disse: eu quero. Um filho de um
alfaiate de uma doméstica de casa, o Senhor pode fazer dele um pregador? Talvez era isso que nós fazíamos quando ficávamos no quarto toda noite a orar. Pai, usa-me, estou aqui. E as primeiras profecias: vos usarei, servos meus, assim diz o Espírito Santo. E nós aí nos quadros, oh glória, Pai. E hoje olhamos para tudo que Deus fez, sabemos que Deus quer. Afinal, Jesus quis. E estamos aqui porque Jesus quis. Não sou do Alvalade, não me formei numa universidade teológica, não sou filho de um pastor famoso, sou apenas alguém que Jesus quis usar. Aprove Ele usar as coisas loucas do mundo, as pequenas, as que não valem. Jesus quer. Quando Ele quer, Ele faz do escravo Senhor. Quando Ele quer, faz do pequeno grande. Quando Ele quer, faz do fraco forte. Quando Ele quer, faz do louco sábio. Quando Ele quer, faz do caído de pé. Quando Ele quer, faz do perdido achado. Quando Ele quer, faz do pecador santo. Quando Ele quer, se a sua vontade se manifestar. Então eu não estou caminhando, não estou vivendo em Deus baseado nas minhas vontades, que muitas vezes são volúveis. Às vezes quero orar, às vezes não quero, às vezes quero ir no culto, às vezes não quero. Se a minha vida dependesse da minha vontade, eu estava perdido, mas depende da dele. Jesus quer. Não estou aqui porque tanto quis, é porque Ele quer e a sua vontade é permanente. A sua vontade é permanente. Já tive dias que não quis mais pregar, mas Ele quis. Já teve dias que eu não quis mais orar, mas Ele quis. Já tive dias que eu não quis mais ser santo, mas Ele quis. E porque o querer dele consome o meu, anula o meu, desfaz o meu, morra as minhas vontades, morra os meus quereres e viva o seu querer. Jesus hoje está a estender suas mãos hoje e está a dizer para um aqui, ou 2, ou 3, ou 10: eu quero. Seja, porque eu quero. A vontade de Deus criou esse mundo. Ele disse: haja luz, houve. Haja separação entre águas e águas, houve. Amados, Deus é a única voz para a qual todo ouvido está aberto para lhe obedecer. Infelizmente, o homem é o ouvido mais duro que Deus encontra. Nem as montanhas são tão duras quanto os homens. Nem as montanhas. Porque Ele pode mover montanhas daqui para ali. Pode rachar rios, como fez com o Mar Vermelho. Abrir de um lado para o outro. Mas muitas vezes os homens são endurecidos para não ouvir a sua voz. Às vezes Deus quer salvar. Como Ele disse: quantas vezes, ó Jerusalém, eu quis ajuntar os teus filhos e tu não quisestes. Quantas vezes eu quis e você não quisestes. Amados, às vezes a vontade de Deus encontra contrariedade nas nossas vontades. Eu já vi no meio desse caminho todo do evangelho que pregamos, jovens que Deus está a falar por profecia: não fica com esse moço. E ele insistiu, casou. 1 ano, 2 anos depois entrou em frustração, abandonou a fé, se perdeu, porque até o querer de Deus encontra resistência no coração dos homens. Hoje você precisa entender o que Deus quer. Prostra-se diante do querer de Deus e diga: Pai, o que o Senhor quer? Se quiseres, se quiseres, se quiseres, eu estou aqui. Amados, agora se Jesus te dizer: eu quero, acabou. Venceste. Porque o querer dele que basta. Jesus quer que você fique com esse namoradozinho aí. Jesus quer que você permaneça com essas amizades lá. Jesus quer que você ande desse jeito. Jesus quer que você pense como você pensa hoje. Amado, coloca tudo nesta noite, nessa madrugada, na balança do querer de Jesus. E pesa. Se as coisas não passarem do querer de Jesus, dispensa. Diga: eu viverei sob o querer de Jesus. Eu querer que cura, eu querer que transforma, eu querer que ajuda, eu querer que levanta, eu querer que ergue, eu querer que dirige, eu querer que salva. Eu quero. Quem pode ouvir essa madrugada?
o querer de Jesus. Amados, quem se direcionar a Jesus com sinceridade vai ouvir um querer sincero de Jesus. Mas, pai, eu gosto desse moço, o senhor quer? Se não for, o Espírito Santo é ciumento, vai te dar toque rápido. Amém. Eu contei aqui que uma amiga minha faleceu. Uma amiga que conheci faleceu porque não ouviu o querer de Jesus. Já estava com a idade avançada, menina bonita. Acabei sabendo da morte dela assim. Um dia estava vindo na igreja para orar. De repente senti saudade dela e uma angústia. Fui lá no Facebook para achar. Meti o nome dela. Quando fui ver, aí as pessoas a lamentar. Já 6 meses atrás. Fulana, nossa colega morreu. Nossa irmã. E assustar. Quando a conheci nesse instante. Ela acabara de casar. Mas ela estava a me contar que 3 meses depois já estava separada do marido. Porque descobriu que o marido estava com HIV e nunca lhe falou nada. O marido era um homem que praticamente não era homem, né? E quando ela já tinha casado, ela depois me disse: olha, amigo, antes de me casar, Deus me mostrou em sonho, falou com alguém, mas eu gostava muito dele, lhe deu uma oportunidade, ele era tão carinhoso. Não, filha, nenhum carinho que você sente, nenhuma paixão que você sente pode estar acima da vontade de Deus. E então ela casou contra tudo que Deus colocou no espírito dela, para viver todas as consequências que anos depois lhe colocou na morte. Filhos meus, filhas em Cristo Jesus, ouça esse: eu quero. Se Ele quiser, acabou. Fala com Deus, Pai, me ensine a entender o teu querer.